característica muito importante que você pode identificar no seu filho é a criatividade. E por que essa característica é muito importante? Gente, na vida do ator e da atriz mirim, jovem, adulto, a criatividade está muito presente. Porque ele vai ali, por exemplo, o ator, quando ele vai fazer uma gravação de uma novela, de uma série, de uma peça de teatro, ele vai ali com tudo decoradinho, com texto decoradinho, tudo ensaiadinho, feito com antecedência para chegar lá e fazer o que tem que ser feito. Porém, muitas coisas acontecem quando está havendo uma gravação ou uma apresentação de teatro. E é aí que surge o improviso do ator e da atriz. Então, a criatividade ajuda muito no improviso, porque quem tá ali, a equipe, os atores que estão ali, percebeu que tá tendo uma criatividade, um improviso, e quem tá assistindo não percebe. Além disso também, você tem que desenvolver um papel, por exemplo. Você recebeu o papel do seu personagem, você recebeu lá o seu personagem. Aí você vai começar a trabalhar e desenvolver esse personagem. Como que você vai desenvolver esse personagem? Você vai ler o texto ali e você pode criar algumas características para o seu personagem. Claro que para os nossos filhos, que são pequenos ainda, né, isso pode não acontecer porque eles não podem ter assim, essa experiência ainda, né? O ator que já é adulto, o ator mais velho, ou a criança, o pré-adolescente assim, que já estão um pouquinho mais tempo nisso, pode acabar fazendo isso. Mas isso é importante porque ele vai seguir com essa criatividade durante a carreira dele. Então, quando você está criando papel, você pode ter uns trejeitos. Vou dar um exemplo aqui de uma atriz, quando ela era criança, ela criou um trejeito pro personagem dela, que é a Carla Dias. Quando ela fazia o Clone, que ela era pequenininha, que ela fazia o papel da Radija, ela inventou um jeito do personagem de falar. Então, ela usava um termo, assim, um jeitinho de falar, que foi criação dela, e o diretor gostou tanto que acabou deixando. Então toda vez que ela ia, né, falar, muitas vezes que ela discutia, né, com a segunda esposa lá do pai, ela usava aquele jeitinho de falar, aquele sotaquezinho, né, que ela mesma desenvolveu o personagem, e ficou tão bacana que ficou famoso no personagem dela esse sotaque, né. Então você vê a importância, isso deu um destaque maior pro personagem dela. E foi uma coisa que ela mesma desenvolveu, né? Não tinha lá, foi ela, quando ela tava criando ali o personagem, estudando o personagem dela, ela foi criando essa característica. Então é muito importante a criança ter essa criatividade. E como que você pode ajudar o seu filho a desenvolver essa criatividade? Bom, você pode ajudar ele com jogos, com música, até mesmo lendo uma história, contando histórias. Eu vou dar um exemplo aqui do que eu faço com a minha filha. A gente estimula muito essa criatividade nela. Como que a gente faz? A gente estimula com música, contando histórias. Tem uma coisa muito legal que a gente faz com ela. Ou a gente vai inventando músicas no caminho, né? Sai aquelas músicas meio doidas. Ou a gente vai criando uma história. Então, o que a gente faz? Eu vou falando pra ela assim, vamos começar uma história. Era uma vez isso. E aí para a história. E ela pega esse final da minha história e dá a continuidade. Ela vai criando. Aí ela para e eu vou criando. E isso é muito bom porque isso desenvolve demais a mente dela, sabe? Desenvolve muito a criatividade dela. E isso é uma ferramenta que ela vai ter pro resto da vida. Então, se ela quiser continuar nessa carreira de atriz quando ela crescer, é uma ferramenta a mais que ela vai ter. Isso libera a mente dela, solta a mente dela. Então, ela tem, assim, uma criatividade incrível. E a gente estimula muito isso. Toda oportunidade que a gente tem, a gente estimula. Até mesmo em casa, quando a gente pega um livro que tem uma história pronta já pra gente contar uma história pra ela, a gente cria. Às vezes eu tô lá contando a história e eu acabo fazendo um barulho que ali no livro não tem, ou acaba fazendo alguns movimentos. Tudo isso desenvolve a criatividade.